Olá, você está na TVL e a partir de agora também acompanhando o Fala Deputado a partir da Rádio AL. Mais uma edição do programa que você já conhece, onde os parlamentares catarinenses têm a chance de conversar um pouco mais diretamente com a população do Estado sobre os temas que vem discutindo aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, sempre com vistas, evidentemente, ao bem-estar da população, ao atendimento das demandas que envolvem o cidadão do Estado. No programa de hoje eu recebo com grande satisfação a visita do deputado Fernando Coruja, do PMDB, ele que tem sido um dos grandes articuladores de um movimento estadual, que agora está tendo uma repercussão nacional. Ele vai explicar para a gente por quê. Tudo bem, deputado? Prazer tê-lo aqui conosco. Deputado, o senhor está à frente de um fórum que foi criado esse ano aqui na Assembleia Legislativa, propondo mudanças no Pacto Federativo. Até para que o nosso telespectador de casa entenda um pouco dessa demanda, desse discurso, o que vem a ser o Pacto Federativo? O pacto é um acordo que é feito entre as entes da Federação, municípios, Estado e União, entre os poderes, e que é colocado na Constituição, dizendo o que cada um faz, o que cada um cobra de tributo, qual é a competência de cada um. É uma espécie de acordo. E onde é que está esse acordo? Esse contrato está na Constituição Federal. Então o Pacto Federativo está esculpido na Constituição. Só que o nosso Pacto Federativo ele vem se desenvolvendo a partir da primeira Constituição, já temos 8 Constituições. O Brasil era um Estado centralizado, unitário, na época da Constituição de 1824, na época do reinado. E aí, a partir daquele Estado unitário, que se formaram os Estados como entes da Federação. Então houve um processo chamado centrífugo, do centro para a periferia. E com isso a União entregou poderes para os Estados, mas pouco. A Central entregou pouco. Ao contrário do modelo americano. O americano já eram colônias, 13, que se aglutinaram e entregaram parte do poder para a União. Então lá eles entregaram pouco poder para a União. Então a União tem menos poder, os Estados têm mais poder. Fizeram o processo inverso. Inverso. Lá foi centrípeto, foi de fora para dentro. Então a nossa federação se formou de uma forma diferente do que a maioria das federações do mundo. E com isso é muito frágil o nosso sistema, porque os Estados têm pouquíssimo poder, não legislam sobre nada, não tem, os municípios menos ainda. A autonomia é muito pequena. A autonomia é pequena. É dito que tem autonomia administrativa, financeira, legislativa e tal, mas é muito pequena. Então nós queremos mudar o pacto. Nós queremos alterar a Constituição para que essa correlação de força seja diferente entre os entes da federação, para que haja um fortalecimento das unidades federadas, dos estados, no caso, e dos municípios. Para isso é preciso uma alteração na Constituição. Quais são os caminhos para que isso possa ser feito? Para isso precisa alterar a Constituição. O nosso modelo prevê que tem 3 entes que podem propor mudança na Constituição. É o Presidente da República, 1/3 dos deputados e senadores, ou mais da metade das Assembleias Legislativas. Então, sendo uma federação, é da natureza desse processo, os estados podem oferecer proposta de modificação desse pacto. Eles são entes federados, eles têm autonomia, porque às vezes parece assim que o Estado ele é subordinado à União. Ele não é subordinado, ele é um ente da federação que tem o seu papel. Os Estados é que entregam esse poder para a União, porque a União não tem nem... Cada Estado tem o seu território, a União ela isoladamente não tem um território. Então nós queremos exercitar este papel das assembleias, propondo, a partir das assembleias, aí é uma exigência que tem sido pelo menos a metade das assembleias, no caso do brasileiro, que são 26 estados do Distrito Federal, tem que precisar 14, que tem que votar pela maioria relativa dos seus membros, maioria simples, uma proposta. Então nós queremos apresentar esta proposta de uma forma mais ou menos inédita ao Congresso Nacional, uma proposta das assembleias para alterar o Pacto Federativo. E todo esse movimento tem surgido a partir de uma demanda que surgiu aqui no Estado. Quer dizer, o senhor trouxe essa proposta através da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e agora começa uma mobilização das outras assembleias do país. Em torno do que essa mobilização? Existem algumas propostas que já foram estabelecidas no sentido de propor essa mudança, é isso mesmo? Discutir o Pacto Federativo e mudar, todo mundo fala que tem que mudar. E já tem inúmeras propostas no Congresso Nacional. O que não foi exercitado foi esta forma, a partir das assembleias. As outras não foram eficientes, foram eficazes, porque não mudou. Então, nós queremos propor a partir das assembleias, e as assembleias, entendo que têm força suficiente para propor e
aprovar lá no Congresso Nacional. E aí nós pegamos inicialmente, aqui em Santa Catarina, teve a iniciativa de apresentar uma proposta, aprovar aqui e está procurando outras assembleias no país. E aprovamos aqui 4 propostas iniciais, né, que uma é aumentar os recursos para a área de saúde, aplicação por parte da União, uma outra proposta de que haja um 4º ente que possa propor emenda constitucional, que é o povo, a partir de um certo número de assinaturas, e as outras 2 envolvem o aumento da competência legislativa dos estados, que hoje não podem legislar sobre quase nada, então a ideia é de que eles possam fazer leis sobre assuntos que hoje eles não podem fazer, porque só a União pode fazer, e a partir de recursos. Nós queremos que esses tributos que são compartilhados sejam compartilhados de uma forma a ter mais recursos para os estados, e alguns tributos que não são compartilhados hoje, ficam tudo com a União, nós queremos também que sejam compartilhados com estados e municípios. Até porque a responsabilidade segue sendo dos estados e municípios, mas muitas vezes falta verba para poder dar conta dessas demandas, né? Na verdade, a questão de verba, em determinação, falta para todo mundo, falta para a União, então. O que nós entendemos é que é preciso, você para dar responsabilidade aos estados, aos municípios, até, você precisa lhe dar mais poder, dar mais recursos e mais competência legislativa. Eu estava fazendo esses dias uma analogia ali, uma comparação. Hoje a União, eu já estive lá no Congresso Nacional por 12 anos, e eu percebia lá, o Congresso olha para as Assembleias Legislativas assim com um ar de desprezo. É um poderzinho lá que não faz nada, não tem papel nenhum, né? As Assembleias olham para as câmaras de vereadores um pouco dessa forma também. Assim, com certo desprezo. Como o governo federal olha para o governo estadual e o governo estadual para os prefeitos. E lá na ponta da linha, a Câmara de Vereadores, às vezes, olha para a população, para as entidades, às vezes também achando que não tem assim, poder de decidir, não tem capacidade para decidir. É praticamente um efeito cascata. É um efeito cascata. E o povo olha para todos os outros e também não acredita. Quer dizer, um acha que o outro não... É um descrédito generalizado. É um descrédito generalizado. Uma coisa leva a outra. Bom, se a União não acredita na capacidade dos estados, os estados dos municípios, vai para a ponta da linha e a gente não tem a participação popular, o povo, por seu lado, também não acredita que a política possa fazer nenhuma modificação. É um sentimento que está no mundo inteiro. E eu acho que é preciso, você só consegue fazer com que isso mude, você dando mais autonomia lá na ponta da linha. Eu tive uma experiência quando eu fui prefeito de Lages, a gente tinha um orçamento participativo, aprovou algumas leis lá interessantes. Inclusive uma experiência que depois lá no Congresso Nacional alguém estava procurando, disse, mas eu tinha uma experiência lá em Lages. Nós destinamos recursos para as famílias na época que tinham que cuidar de um doente mental. Então, em vez de internar, o município pagava porque era mais barato, inclusive, tinha mais atendimento. E uma experiência que nós fizemos foi destinar dinheiro para associações de moradores e comissões chamadas Comissões Comunitárias de Saúde. Estava um dinheiro por mês e eles só podiam aplicar na saúde em medicina preventiva. E era para eles exercitarem, né, o negócio. Aí o pessoal disse, fulano vão aplicar mal o dinheiro, vão roubar, não sei o quê. Aí teve um episódio que teve 2 episódios. Ele só podia aplicar medicina preventiva. Um sujeito era presidente da Comissão Comunitária de Saúde, ele comprou uns tubos lá, mandou fazer uns tubos para colocar na rua, no saneamento. Mas ele mandou colocar tudo na frente da casa dele, do tio e da tia, né, que era do lado, assim. Daí veio o maquinista da prefeitura colocar, doutor, ele quer colocar tudo na frente da rua lá dele, na casa. O que eu faço? Eu coloca. Ele foi lá e colocou, mas deu uma revolta na população, uma briga. Daí eles vieram de novo lá, o maquinista, o que eu faço? O pessoal quer que tira. É educativo o negócio, não é porque se eu dissesse que era para colocar em tal lugar, eu não precisava de informação para saber onde é que tinha que colocar. É exercitar o poder de decisão e de envolvimento. Aí teve um outro que fugiu
o dinheiro foi para o Paraguai, foi um negócio lá, gasto. Mas virou um movimento no bairro, é educativo o negócio. Você tem que dar o poder, é como vai criar um filho. Você vai criar um filho até os 40 anos, você tem que, desde cedo, deixar ele aprender a fazer as coisas. Dar o poder e dar responsabilidade. Porque se você não tiver responsabilidade, qual é a responsabilidade que nós temos, deputado, aqui no Estado aqui? Votamos o orçamento. Não temos responsabilidade nenhuma, assim, do ponto de vista prático. Se o governo for mal, não somos responsáveis. Você não tem responsabilidade, porque você não tem poder, você não tem responsabilidade. Então você tem que ter poder. No modelo parlamentarista, você já tem poder. Porque ele sabe que se o governo for mal, cai o próprio parlamento. Aqui não. A única responsabilidade do deputado é se reeleger. Ele não tem Então, às vezes a pessoa fica só ali cuidando dos eleitores. Não é? Você não cuida do que tem que cuidar. Então, eu acho que é preciso mudar esse pacto federativo, precisa dar mais responsabilidade e mais poder aos legislativos, às entidades federadas, e mais responsabilidade. E como é que as outras assembleias do país têm visto essa proposta? Já começou uma peregrinação, inclusive, para convencimento de algumas delas. Nós andamos nos estados do norte, em 3, Amazonas, Rondônia e Roraima, uma receptividade muito boa. Rondônia e Roraima eu acho que até já votaram, porque aí nós estamos... Esse fórum tem vários membros, mas um que está muito ativo é o deputado Kennedy, que está fazendo essas agendas. Eu tenho ido junto com ele está muito empolgado com a tarefa e tem feito um belo trabalho. Depois fomos no Rio Grande do Sul, eu e ele, e no Paraná ele foi sozinho. Todos os 5 com ótima receptividade, com a tese. Né? Estão em tramitação, porque alguns têm que passar na Comissão de Justiça, mas a impressão que a gente tem é que os 5 vão aprovar da forma que está colocado ali a nossa proposta. Uhum. E nós vamos, nos próximos dias, vamos ao Nordeste, visitar mais alguns estados, depois no Centro-Oeste. A nossa ideia é poder fazer uma peregrinação para ir em todos os estados, quem sabe conseguir a maioria da assinatura. Isso, na verdade, já desencadeou. Essa semana mesmo teve uma reunião em São Paulo, os presidentes das assembleias, o presidente de São Paulo falando que tem que se mobilizar e tal, precisa ir a Brasília. Então, o processo desencadeou, não é? E eu acho que nós vamos conseguir apresentar desta forma que nós estamos propondo e vai ter ampla aceitação. Essas propostas elas foram extraídas a partir das discussões de um fórum que foi criado aqui na Assembleia Legislativa justamente para discutir o Pacto Federativo. O fórum já tem uma noção de quanto tempo ainda vai levar para que isso realmente saia do papel, que as assembleias consigam votar suas respectivas propostas e endossar isso numa proposta única para levar ao Congresso? Evidentemente que a tarefa não é fácil, né? A tarefa não é fácil, você precisa aprovar em todas as assembleias, cada um tem a sua tramitação. Até porque são metade das assembleias do país, né? E depois aprovar no Congresso Nacional. Nós procuramos propostas que tenham um grau de coesão maior, que tem menos possibilidade de ser conflitantes, porque tem temas que se você colocasse, eles iam ser muito conflitantes. Para a distribuição do ICMS, porque daí cada estado tem um regramento próprio. Uma situação diferente. Então. Então, nós imaginamos que nos próximos 60 dias a gente pode fazer esse contato com todas as assembleias. E aí precisamos da aprovação de 14. Eu imagino que, até o final do ano, nós podemos estar entregando essa proposta lá no Congresso Nacional. Veja, aqui andou muito bem, porque nós conseguimos reunir, formar o fórum, o debate, aprovar as propostas. No primeiro semestre nós conseguimos fazer isso, que não é coisa fácil. E quando você trata de proposta legislativa, fazer lei é uma tarefa difícil. Às vezes a pessoa, se é um só é fácil, escreve ali. Quando o cara fizer lá o Código Civil, Código Civil do início do século passado, penal, que foi da ditadura, foi facílimo. O cara contrata lá uma equipe de redatores, vai lá, faz rapidinho. Agora, quando você tem que debater com as pessoas, no Congresso, 513 deputados, cada um com uma ideia, às vezes é difícil sair um texto adequado. Mas esse é o exercício, esse né? É o exercício. A democracia é assim. Esse é o exercício. Deputado, em relação a essas propostas do Fórum, o grupo de trabalho que foi criado aqui na Assembleia Legislativa, na verdade, apontou 5 propostas. Dessas 5, 4 já foram incorporadas. Isso. Qual seria a quinta que ainda precisa ser um pouco mais discutida? A quinta é da federalização do ensino fundamental e médio. A ideia de ter
ser federalizado, ter uma carreira única no Brasil, tal, que é a proposta basicamente do Cristóvão Buarque. Mas essa nós percebemos que haveria um grau de dificuldade maior, porque ela precisa ser melhor explicada, alguns setores de professores acham que de repente poderiam ser prejudicados e tal. Então nós optamos, na verdade, por deixar essa adiada por enquanto, nós vamos trabalhar nas outras 4. Se provar eficaz esse método, nós podemos ter outras propostas. O Fórum pode fazer, a partir dessa experiência, outras propostas para alterar a Constituição. Me parece que um dos grandes ganhos nesse processo todo é o envolvimento direto também da população, como o senhor vinha citando o exemplo de Lages, né? Quer dizer, a partir do momento em que essas propostas que hoje são encampadas pelo Fórum estiverem validadas pela Constituição, a própria população também vai ter a possibilidade de reunida apresentar propostas de mudança, né? A ideia é essa, a população pode apresentar. Claro, tem um quórum maior, né? É maior que um projeto de lei, porque para apresentar uma proposta de emenda constitucional tem que ser 1/3 dos deputados. 1/3 dos senadores, mais da metade das assembleias. Então não pode ser um número pequeno de pessoas, porque aí você vai às vezes dar um poder isoladamente para um sindicato. Então tem que ser um número grande para ser representativo, mas vai haver possibilidade. Deputado, para nós finalizarmos, toda essa mobilização envolve as assembleias do país, mas a apresentação vai ser para o Congresso Nacional. O senhor vê sensibilidade nos congressistas para poderem analisar, votar e talvez aprovar essa proposta? Não, há sensibilidade. Agora, lá já está se discutindo. Mas, por exemplo, na proposta que foi apresentada lá, que está se tratando, eles querem alterar a redistribuição de recursos dos estados, hoje é 21,5% que os estados recebem, para 22,5%. Quer dizer, é uma coisa insignificante. Não tratam dessa questão de competência legislativa. É isso, o Congresso, na proposta que o Congresso está tratando, ele não trata de passar mais assuntos para os estados legislarem. Nós queremos alterar isso. Então, a mobilização é que faz. As coisas só se modificam quando chega uma determinada hora e tem um certo movimento popular, uma pressão. Agora, eu acho que as Assembleias Legislativas têm que demonstrar para que servem. Tem que se tornarem protagonistas desse processo também. Esse é um processo que elas têm que apresentar e têm que pressionar e têm que exigir mudanças. Ok, deputado, mais uma vez obrigado pela entrevista, sucesso nesse trabalho à frente do Fórum. Tomara que em breve tenhamos a novidade aí de que pelo menos metade das assembleias do país tenham incorporado esse discurso de Santa Catarina para que a gente possa ter resultados efetivos. Obrigado. Trabalhando. A você de casa, muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça, para rever este e outros programas, basta acessar o site da TV da Assembleia Legislativa que você vê aí no seu vídeo. Por hoje é só, nós nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá.